Queridos irmãos, queridas irmãs, estamos aqui para mais um vídeo onde pretendo responder as perguntas de vocês. Queria deixar claro que cada pergunta eu não pego agora e começo a responder. Eu leio, eu estudo, eu pesquiso quando for necessário. Tem perguntas que eu posso conseguir responder diretamente, mas na maioria das perguntas eu pesquiso, eu estudo, eu busco o entendimento das Bíblias, dos livros de estudo, dos livros que explicam a Bíblia. Eu queria te aconselhar a fazer o mesmo. A pergunta de hoje ela é muito interessante. A pessoa também não quer se identificar. E diz assim, olha, eu tenho dificuldade em aceitar, em entender que exista alguém que não crê em Jesus, pois todos sabem de Jesus, todos conhecem Jesus. É uma pergunta interessante. Mas está aqui havendo, o que está vendo aqui é um erro de compreensão. Com todo respeito, com todo carinho, acho que você está confundindo crer com conhecer. Conhecer Jesus não habilita ninguém a crer em Jesus. Você pode conhecer Jesus porque você lê a Bíblia, ou você já leu um dos evangelhos que falam sobre Jesus. Você pode ter conhecido Jesus de algum filme. Geralmente, no mês da Semana Santa, se passa muito filme sobre a paixão de Cristo, sobre Jesus, e as pessoas assistem e conhecem a história de Jesus. Só que para a Bíblia, crer é totalmente diferente de conhecer. Conhecer, você conhece a história. Crer significa ter compromisso com Jesus. Crer em Jesus significa saber da história de Jesus, sim, mas se comprometer com essa história. Entender que essa história é real. Entender que essa história existiu. Entender que existiu um homem nascido da Virgem que padeceu sob a tirania de Pôncio Pilato, que foi crucificado, foi morto, sepultado, mas venceu a morte e fez isso para nos salvar. E todo aquele que crê nessa história da forma como eu relatei há pouco estará salvo e diretamente conectado com ele. Crer na Bíblia, eu quero ler para você o que está aqui em Romanos capítulo 10, versículo 9, que fala: se com tua boca confessares Jesus como teu Senhor e no teu coração crer que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Então aqui está bem claro qual é o entendimento que a Bíblia está dando para crer. Confessar, se comprometer, atrelado a uma salvação, o que significa uma vida eterna com Ele. Então, conhecer Jesus não salva ninguém. Frequentar a igreja não salva ninguém. Ser membro de uma igreja, arrolado como membro da igreja, não salva ninguém. Ter livros, uma biblioteca cheia sobre histórias de Jesus, não salva ninguém. O que salva é um comprometimento, é uma aceitação dele como Senhor e Salvador. E eu queria até te dizer mais. Eu me lembrei aqui, já deixei separado um texto de Atos, capítulo 4, versículo 12. Eu sempre cito, eu sei esse texto de cor, mas eu queria ler para você entender o que é crer em Jesus. O texto diz o seguinte: e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então, não tem salvação em nenhuma outra pessoa. O texto está dizendo, somente em Jesus. Debaixo do céu, entre aqueles seres viventes, aqueles que são nascidos de um homem, uma mulher, os santos, as santas, nenhum deles, tem poder de salvar ninguém. Só Jesus. Então, crer em Jesus
é acreditar, primeiramente, que ele é o Filho de Deus, que ele morreu e ressuscitou dos mortos. Crê nisso, confessou, você está salvo. E segundo, Atos 4,12. Você crê que não existe salvação em nenhum outro, que ele é o único e suficiente Salvador dado por Deus para salvar toda a humanidade. O sangue de Jesus é suficiente para salvar todos os povos, pessoas originárias de todas as línguas, raças e de todas as nações. Só tem ele, só tem Jesus. Então, crê esse comprometimento de fé. Uma fé que o próprio Espírito Santo bota no nosso coração. Sem essa fé, é muito difícil crer em Jesus. Mas como é que você busca essa fé? Se rendendo a Ele, confessando Ele como seu Salvador. Amém? Espero ter respondido a tua pergunta. Quero agradecer vocês por mandarem perguntas no nosso canal, que é uma oportunidade de esclarecer assuntos para aquele que possa ter uma dúvida igual à sua. Que o Senhor te abençoe. Obrigado. Fica na paz. Amém.